Bom dia, meus amados queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinariamente recalcada, sacudida e transbordante. Desejo tudo de bom para a sua vida. Desejo que o seu dia seja um dia abençoado. Eu quero estar trazendo uma palavra como reflexão para o tempo que nós estamos vivendo hoje, através desse canal. Eu quero que você esteja acompanhando essa mensagem, prestando muita atenção. Você está acompanhando as notícias que vêm ocorrendo no mundo inteiro. Você vê as coisas, que está acontecendo, como aconteceu em uma das cidades dos Estados Unidos, a cidade que tem pegado fogo, tem destruído muitas casas, muitos patrimônios, de luxo e tudo mais. E isso trouxe um despertar para muitos, tanto ali nos Estados Unidos como no mundo inteiro, que isso também é sinal da volta de Cristo, da volta do Senhor Jesus Cristo. E isso nós não podemos deixar de falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas há muitas pessoas que só atentam para esse lugar aí que aconteceu um incêndio, Aconteceu esse desastre aí. Mas vamos fazer uma retrospectiva, voltar atrás, o que tem acontecido em 2024. Em 2024 também aconteceu muitas tragédias, como todo mundo sabe, Avião caiu, também um ônibus, que teve um grande acidente, que muitas pessoas ali tiveram a sua vida cefado, perderam a sua vida. Outros também, em outros lugares também tem acontecido acidente. E muitas coisas têm acontecido. Em São Paulo também tem acontecido, incêndio. Muitas coisas têm acontecido. Fora o que vem acontecendo, em vários lugares. Muitas pessoas tendo a sua vida cefado, E a cada dia o mal vem se multiplicando, vem aumentando, O que em Êxodo fala, um dos mandamentos que o Senhor deu a Moisés: honrar o seu pai e a sua mãe, para que o dia seja acrescentado na terra. E hoje você vê filho matando o pai, pai matando o filho. Isso também é profecia da Bíblia. E a Bíblia fala que o filho se levantaria contra os pais, Contra os pais. Então olha para você ver. E tem pessoa que ainda não enxerga isso como o fim dos tempos, Como o fim dos tempos. Para uma nova era, eu digo assim, com o reinado de Cristo. Com o reinado de Cristo. Tem pessoa que vê essas coisas, e acha que é natural. Faz comparação com tempos antigos. Uma pessoa pode dizer que os tempos antigos era assim se não ter vivido tempos antigos? Então olha o que vem acontecendo antes de fazer comparações com os tempos antigos. Quem pode dizer que os tempos antigos está sendo como o tempo de hoje? Só tem um tempo antigo que parecia com o tempo de hoje, era o tempo de Noé. Porque no tempo de Noé, como a Bíblia fala, que os corações dos homens estavam corrompidos. Estava corrompido. Toda a criação estava corrompida. E Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Olha a extremidade que tem chegado. A extremidade de maldade, crueldade, perversidade e pecado
que ter chegado o homem no tempo de Noé. E esse tempo está sendo igual ao tempo de Noé. A extensão do pecado, né? A extrema maldade, crueldade, perversidade que vem acontecendo no mundo. Isso não deixa um alerta? Isso não abre os seus olhos? Isso não traz um despertamento a você? Com certeza, a nós todos. Então, o que vem acontecendo no mundo, pessoal? O que vem acontecendo no mundo? Isso é um sinal da volta de Cristo. E daqui para lá, antes de ele voltar, muitas coisas vão acontecer. Simultaneamente vai acontecer, sabe? Não precisa o homem tentar impedir das coisas acontecer, porque não vai conseguir. Porque essas coisas já está previsto. Esses acontecimentos já está previsto. Mas diante de tudo que eu estou falando isso, meus irmãos, se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus. Você está vendo aí muitas pessoas perdendo a sua vida. Como, olha para você ver o ponto que tem chegado a humanidade. Hoje você não pode tirar foto fazendo nenhum sinal da mão. Nenhum sinal da mão. Você não pode vestir uma camisa que venha enquadrar naquilo que aquele que faz o mal não aprove. A cada dia, pessoal, a cada dia que vai passando, o mundo vai se estreitando e mais difícil as pessoas, mais difícil vai se tornando para as pessoas viver. Mas tudo isso, pessoal, que está acontecendo, já está escrito. A Bíblia fala em Tessalonicense ou em Timóteo, você vai estar acompanhando na tela aí, que o império da maldade já está operando, já está agindo. Mas o Senhor destruirá ele com sopro. Então toda a maldade que hoje você vê, crueldade, perversidade, o homem não vai conseguir combater. O único que vai combater toda essa maldade que vem acontecendo no mundo inteiro, né, de crueldade, tudo isso de mal que vem acontecendo no mundo, é o Senhor Jesus Cristo, porque está escrito que Ele destruirá com o sopro da sua boca. Com o sopro da sua boca. Ou seja, a palavra que Ele falar vai acabar com isso. Vai acabar com isso. Vai acabar com isso. Então, meus irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra hoje aqui, como eu disse no começo, que vai fazendo refletir. E essa palavra está em Mateus capítulo 24, que vai falar que quando o discípulo estava no Monte das Oliveiras, ali ele teve uma revelação da parte do próprio Senhor do que estava para acontecer futuramente, não nos tempos deles, mas para o futuro, para o que nós estamos vivendo, para esse tempo. E a palavra fala assim, no versículo 3: indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, estando sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? Qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Pessoal, os discípulos
eles têm uma curiosidade, curiosidade de saber, pessoal, o que estava para acontecer, seja naquele momento ou depois. Ele estava querendo saber sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo e que sinais, antes de ele vir, que sinais aconteceriam antes de ele vir. E como Jesus, ele sabe de todas as coisas, né? Porque ele é o Filho de Deus, e Deus revelava tudo ao seu Filho, né? Como a Bíblia fala, né? Que Deus, ele não faz nada antes que revela primeiro aos seus profetas. Então, as coisas que estavam para acontecer, em breve ia acontecer, Jesus já revelou, porque o discípulo teve curiosidade de saber o que ia acontecer antes da vinda dele. Então, o Senhor disse, respondeu Jesus: cuidai que ninguém vos engane, seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. E ouvireis falar de guerra e rumor de guerra. Então, quantos anticristos já ter surgido depois de Cristo? Quantos que falavam: eu sou Cristo, eu sou Salvador, e até coisas fazia para ali provar que era, mas no fim as suas obras caíam por terra, porque não era o Cristo, né? Como diz a palavra do Senhor, de Deus não se zomba, né? Está em Gálatas, de Deus não se zomba, Deus do Senhor não se zomba. Então esses que veio depois de Cristo, que esses daí entraram pelas portas do fundo, não pela porta da frente, porque o único pastor que entrou pela porta da frente, o único Messias que entrou pela porta da frente foi o Senhor Jesus Cristo. Esse daí sim veio do alto, veio de Deus. Mas todos que se declarou Messias, que se declarou Salvador, o ungido de Deus, esses daí entraram pela porta do fundo. Só que lá na frente, as suas obras, os que eles fez, caiu por terra. Os seus projetos, seus planos foi frustrado. Por quê? Porque não era de Deus. Não era de Deus. Ter se levantado, mas veio a cair porque não era de Deus. Então os discípulos, eles teve essa vontade de saber. Então Jesus já começou a falar. Olha, os discípulos até surpreenderam, né? Surpreenderam, porque muitos, mesmo que Cristo ter se revelado, ter se manifestado, ter se apresentado, né, ter feito as coisas, muitos ainda não creriam nele. E por isso que muitos dariam crédito aos anticristo, os falsos Cristo, os falsos Messias, pela falta de não acreditar em Cristo, e depois de tudo que ele ter feito, os sinais, os milagres, tudo mais, né, as mensagens, as profecias que ele ter cumprido, também a crucificação, a ressurreição, o aparecimento dele, a partida dele para o céu. E mesmo assim, muitos não iam crer. E aí veio o que? Acreditar nos falsos cristos. Mas muitos se decepcionaram. Por quê? Porque ter acreditado, quando viu que lá na frente não ter dado certo. Mas ainda se levantaram ainda, como no tempos para cá se levantaram, dizendo que era o Salvador, né, que era o Cristo, que era o enviado, tal, mas ter caído por terra. Então ele disse: e muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos.
Há muito, tá vendo? Muitos acreditarão. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. E hoje você não tem como contestar isso. Você vê hoje guerra, rumores de guerra. Você vê reino contra reino, como está escrito, nação contra nação. Você hoje vê pestilência, doenças diferentes da outra, né? Você vê mesmo a ciência, né? A ciência aumentar. Você vê a medicina, né? Aumentando toda a tecnologia, todas as coisas, dá para combater os problemas de hoje. Mas mesmo assim você vê que a cada ano mais coisas diferentes vem surgindo, vem aparecendo, que dá medo. Mas tudo isso aí é sinal da volta de Cristo. Como ele disse, antes de ele vir, essas coisas aconteceriam. Aí diz que haveria terremoto. Poucos dias agora teve um terremoto, é recente. Teve um terremoto, só você pesquisar aí na internet. Teve um terremoto no Japão que estremeceu lá a terra do Japão, a cidade do Japão, o país do Japão. Tem estremecido lá. Tem estremecido. Você vê o vulcão entrando em erupção. Você viu, né, o tsunami que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida, que as pessoas têm se apavorado. As pessoas, né, têm se apavorado, que da forma que estava falando, a cidade não ia escapar. Ninguém ia escapar, como muitos perderam a sua vida por causa disso. Pra você ver. Então, muitos sinais estão acontecendo, tanto na parte humana como na natureza. Então, esses sinais, esses comandos, vamos dizer assim, da parte de Deus ia ser dado para despertar a humanidade. Para a humanidade saber que o que está escrito não vai falhar. A Bíblia fala, né, que a palavra de Deus, ela cumpre tudo que foi o que? Mandado. E ela não volta vazia. Antes que cumpra tudo, ela não volta vazia. Então, como está escrito, essa palavra não vai falhar. Por isso que ela está até hoje, gente, na minha mão, na sua mão, nas livrarias, nos lugares, né? Para que hoje nós, né, tivemos acesso a ela, lemos, entendemos, né, compreendemos e também nós vemos essas coisas acontecer, né? Que aqui é um livro que é verdadeiro, um livro que é verdadeiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está tendo a oportunidade agora, que você está ouvindo essa palavra agora, desperta a tua família. Desperta a tua família para a volta do Senhor Jesus Cristo. Acorda a tua família para a volta do Senhor Jesus Cristo. Desperta a tua família. Fala de tudo que está acontecendo. As pessoas estão vivendo como no tempo de Noé. No tempo de Noé, Noé anunciou que havia um dilúvio, que havia destruição. As pessoas zombaram de Noé, não quis dar ouvido ao que Noé estava falando, preferiu ali manter ali na prática pecaminosa do que se arrepender, buscar a salvação de Deus. Começaram a curtir a vida. Hoje mesmo que você prega para as pessoas, mostrando tudo que está acontecendo, através da luz da palavra de Deus, o que aconteceu está aqui escrito, o que aconteceu está ali escrito, mesmo você mostrando, mesmo assim ainda as pessoas não se despertam.
É como tivesse como uma estalta de sal, como a mulher de Ló, que virou uma estalta de sal, mesmo vendo a destruição de Sodoma, ainda, mesmo ouvindo, na verdade, né, a destruição de Sodoma, ainda ela não creu. O que aconteceu com ela? Virou estalta de sal. Mesmo que as pessoas hoje vê muitas coisas acontecendo, mas está como uma estalta de sal. Nada mexe na pessoa, nada, sabe? Nada toca na pessoa. Está como uma estalta de sal. Está hipnotizado, está paralisado. Está paralisado. Então, meus irmãos, igual no tempo de Noé. Casamento, hoje você vê casamento um atrás do outro. É bom, mas também é profecias. Porque Jesus disse que o tempo da vida dele seria como no tempo de Noé. Que se casava e se dava em casamento. E que as pessoas festejavam. O que eu hoje festejar é curtir. Hoje as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus. Hoje as pessoas querem saber de curtir a vida, de ir pra balada, de ir pro forró, de ir pra farra, né? Hoje você vê como tá as coisas, o respeito, a consideração, o amor, né? Olha para você ver como está as coisas acontecendo. E isso é um sinal da volta de Cristo. Isso é um sinal da volta de Cristo. O amor de muitos se esfriando. Em São Paulo mesmo tem acontecido que um jovem, sem querer, não tinha nenhuma intenção, pisou no pé de um rapaz lá, que veio ter a sua vida cefada. Um jogador de futebol veio perder a sua vida. Olha para você ver. Olha para você ver. O amor de muitos se esfriando. A vida não tendo mais valor. Olha para você ver. E tudo isso aí Jesus está vendo. Não pensa que as coisas que estão acontecendo na terra estão passando desapercebidas aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. O Senhor Jesus que está vendo tudo. E Ele não vai permitir que essas coisas continuem acontecendo. Ele vai colocar o fim. Igual no tempo de Noé. Ele vai colocar o fim. Se o fim ainda não veio, é porque ainda há remanescente. Há remanescente de pessoas ainda servindo a Deus. Eu lembro quando o Senhor deu a ordem para destruir Sodoma e Gomorra. Que antes dele sair, Abraão rogou. Abraão rogou dizendo: Senhor, se tiver 50 pessoas, o Senhor pouparia essa cidade, não destruiria. E o Senhor disse: se tiver 50, por causa desses 50 eu não destruirei. Mas mesmo assim não tinha 50 justos. E Noé começou ali falar com o Senhor: Senhor, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E não tinha essas pessoas, não tinha nem 10 justos. Mas o Senhor sabia da intenção do coração de Noé. O Senhor sabia da preocupação, na verdade, o Senhor sabia da preocupação de Abraão. O Senhor sabia da preocupação de Abraão. E qual era a preocupação de Abraão com aquela cidade? Era porque Ló estava ali. E Abraão amava o seu sobrinho Ló. E Abraão queria o bem do seu sobrinho. Por isso que Abraão rogou para que poupasse aquela cidade, porque estava ali morando Ló, o seu sobrinho. Mas o Senhor, como sabia da intenção de Abraão, né, do desejo que Abraão tinha, o Senhor mandou os anjos que fossem até lá e tirasse Ló e toda a sua família daquele lugar. E quando os anjos chegou lá, como foi recebido os anjos pelas pessoas daquele lugar? Foi recebido mal. Foi recebido mal, de uma forma perversa, desrespeitosa. Mas
os anjos foi cumprir o quê? O seu papel. Qual era o seu papel? Tirar Ló de lá, resgatar Ló e toda a sua família de lá. E ele cumpriu, tirou Ló de lá, toda a sua família. E veio o quê? A repentina destruição naquele lugar. E foi destruído Sodoma e foi destruído Gomorra. E o que, pessoal, o que faz nos entender sobre isso? Compreender sobre isso? Que mesmo a palavra sendo anunciada, mesmo a palavra sendo pregada, as pessoas hoje não querem dar ouvido. Mas se ainda não veio a destruição no mundo, é como eu estou falando, é porque ainda há pessoas tementes a Deus. Obviamente há pessoas que ainda vão se converter, que vão entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando cumprir o tempo, que é o tempo da vinda nele, quando cumprir também a quantidade dos remanescentes, daqueles que vai herdar a vida eterna, a salvação, o Senhor recolherá, como está escrito também, que os anjos que vai vir com o Senhor vai ser espalhado para recolher todos os frutos da terra, que são os frutos que está pronto, que está maduro, né, para ele, que são as almas, as pessoas que ali permaneceram firmes na presença de Deus, as pessoas que lavaram as suas vestes pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foi remido, lavado, foi purificado, aqueles que renunciaram o mundo e todos os pecados desse mundo, aqueles que se arrependeram de todo o seu coração e que se voltou para o Senhor Jesus Cristo, aqueles que andou no caminho do Senhor, no temor, na obediência, esse sim alcançará a salvação, porque esses aí, os anjos, né, vão reunir e vai levar para ao Senhor. E fala sobre o arrebatamento. Então a qualquer momento você vai ver notícias em todos os jornais e redes sociais hoje, né? Você vai entrar no YouTube, entrar no Instagram, no Quai, no TikTok, ligar sua TV ou seu rádio e vai ver uma notícia: fulano desapareceu, outro fulano desapareceu, fulano agora acabou de sumir, fulano acabou de desaparecer, meu filho desapareceu, meu irmão desapareceu, meu pai que ia na igreja desapareceu, minha mãe desapareceu. E você vai lembrar que isso os crentes falavam sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento. E aí, meu irmão, minha irmã, para muitos será tarde demais. Aí cumpre o que Jesus disse, que muitos se lamentarão. Muitos se lamentarão por causa da vinda dele. Muitos se lamentarão. Muitos nesse dia vai chorar. Mas vai chorar. Mas vai ser tarde demais. E pode esperar, meus irmãos, minhas irmãs, creia você ou não, que muitas coisas depois daí vai acontecer. Vai acontecer. Porque o mundo aí já vai ficar descontrolado. As pessoas já não vão ter mais esperança. Porque a esperança agora, meus irmãos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É a salvação. Imagina aqueles que não foi salvo, agora o que vai fazer? Sabe que agora o que espera é o juízo, é a destruição. O mundo vai entrar em desordem, vai ter um descontrolamento social, né? E aí só o aumento da maldade, mais e mais ainda, porque o caos que vai tomar conta, o mal vai estar tomando conta, até que cumpre também o que está escrito em Apocalipse, que ele seja preso, acorrentado há 1000 anos. Então olha para você ver. Então Jesus, ele disse que haveria guerra, rumores de guerra, terremoto, falaria também dos falsos profetas, um odiará o outro, o amor de muitos se esfriarão. Também fala que
um perseguiria o outro, e hoje você vê. Hoje você vê como está. Mas ele disse também: aqueles que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 24 fala também, versículo 29, que diz sobre a vinda inesperada do Filho do Homem, do Filho de Deus, na verdade, que diz: logo após estes dias das tribulações, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, e cairão do céu as estrelas e as potências dos céus, e serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho cercado de glória e de majestade. E ele enviará os seus anjos com estridentes trombetas, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu à outra. E compreender isto pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, presentes em que o verão está próximo. Então tá aí, pessoal, a mensagem. Os anjos vão vir fazer a colheita. Os anjos, por isso que não vai ser algo impossível. Porque os anjos que vai vir, assim como no tempo de Ló, lembra de Ló? Que o anjo foi lá tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Depois que os dois anjos tirou a família de Sodoma e Gomorra, veio que a repentina destruição. Assim também vai ser na volta de Cristo, na vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, os anjos vão vir fazer a colheita dos escolhidos. Ele vai reunir dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra, que é os quatro cantos do mundo, em todas as nações onde tiver cristão, todas as nações, Israel, em todos os lugares onde tiver cristão fiel a Deus, firme na palavra, temente, obediente, em santidade, em comunhão, amando ainda um aos outros, fazendo o bem, como está escrito, andando nos passos de Jesus Cristo quando estava aqui na terra. Esses daí será recolhido, assim como no dia de Ló. Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, de repente chegou os anjos, e aí reuniu a família de Ló e tirou Ló de lá, e veio a repentina destruição. Assim também será no dia da volta de Cristo. Os anjos vai vir, vai recolher os escolhidos, vai tirar dessa terra, e vai acontecer a destruição. Então, meus irmãos, quem ficar aqui não escapará da destruição. Então, ainda há tempo de você se arrepender, de você buscar o Senhor Jesus Cristo, de você aceitar Ele como o único Salvador. E através desse canal quero fazer um apelo a você. Você aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida? Você aceita o Senhor Jesus Cristo como um modelo de vida para você? Então, se você aceita, a partir de hoje, você busca o Senhor Jesus Cristo. Procura um lugar que é uma igreja, ali busca o batismo nas águas, busca ter o Espírito Santo, Começa a ouvir a palavra de Deus, entrega a tua vida a Jesus e deixa que Ele venha te guiar o propósito dele, para que no dia do arrebatamento você esteja com Ele nos ares, para que você esteja longe da destruição. Então tudo já está acontecendo, pessoal. Só não enxerga quem não quiser, tudo está acontecendo. Quero desejar que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Fica na paz. Forte abraço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.